Nós iremos meditar nesta noite em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 até o versículo 5. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, está escrito em João 15:5, que sem ti nada podemos fazer. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que tudo provém do Senhor. E a ti toda honra e toda glória. E de ti vêm todas as bênçãos, meu Deus, e todo o dom celestial. Por isso, nós nos submetemos à tua soberania e teu poder direto através do teu Espírito Santo, para clamar misericórdia, a fim de que o Senhor, meu Deus, nos conceda graça, falando aos nossos corações nesta noite. Porque nós dependemos totalmente do Senhor, tanto na transmissão destas verdades, como na recepção das mesmas em nossos corações. Meu Deus, que essa palavra, meu Deus, venha da tua boca e venha de fato penetrar em nossas almas, para que ao final tão somente o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus queridos irmãos, pior do que passar por lutas e tribulações é você passar por lutas e não saber os motivos pelos quais você está passando por determinadas lutas. É comum nos momentos de angústias e tribulações nós perguntarmos ou questionarmos no íntimo do nosso coração: por que será que Deus está permitindo esta luta em minha vida? Por que Ele está me provando? Por que Ele está permitindo essa tribulação? Porque quando nós sabemos a resposta, a nossa postura nos momentos de lutas são outras posturas. É uma outra postura que nós temos nos momentos de dificuldades. Mas quando existe um silêncio de Deus, a angústia é muito maior. Mas, de fato, Deus irá falar aos nossos corações nesta noite a respeito disso. E vai nos trazer luz sobre os motivos por que Ele muitas vezes nos encaminha para as lutas, para as dificuldades. Então nós podemos dizer que o tema da mensagem desta noite é as razões por que Deus nos leva para o deserto. E por que nós colocamos no tema esta palavra deserto? Deserto é o midbar de Deus. Midbar é a palavra hebraica para deserto. Essa palavra tem uma importância tremenda no Antigo e no Novo Testamento. O deserto de Deus. Porque, de fato, no período em que foi escrito o Deuteronômio, o deserto aqui era literal. O povo de Israel estava atravessando literalmente o deserto por 40 anos. Mas Deus pegou esta história, que foi real e verídica, e a usou de forma didática para ensinar o povo de Deus a respeito de um deserto, que é o deserto espiritual. Isso significa que o deserto passou a ser uma metáfora usada para as nossas lutas e tribulações. E veja a importância do deserto na vida do povo de Deus durante toda a Escritura. Elias passou pelo deserto, fugiu de Jezabel e foi para o deserto. Davi passou pelo deserto, fugindo de Saul e de seu próprio filho, sofreu no deserto. Jesus, ao ser tentado, foi levado para o deserto. A mulher de Apocalipse, que representa a igreja, ela fugiu para o deserto e ali foi sustentada por 1260 dias. Isso está em Apocalipse capítulo 12. E ainda, em Apocalipse 12, o texto diz que Deus guiou a mulher como em asas de águia até o deserto, onde é o seu lugar. Isso significa que o lugar da igreja é o deserto. Meus queridos irmãos, Deus tem a falar aos nossos corações a respeito desse midbar, desse deserto de Deus em nossas vidas. Verdades importantes. Então, esteja atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, a respeito do deserto. Para quê? Se você estiver passando algum tipo de dificuldade de deserto,
você entenda o motivo por que você está passando. E se você ainda não está passando, você venha a entender futuramente quando Deus te levar para o deserto. Então, quais são esses motivos? Nós devemos entender, antes de tudo, algumas considerações. Por que Deus usa a figura do deserto como metáfora para as nossas lutas e dificuldades? Porque, geograficamente, qual é outro lugar pior em termos de dificuldades na Terra? É o deserto. Não tem outro lugar pior. O próprio deserto. E Deus usou isso através da experiência do próprio povo de Israel. Eles sabiam o que é sofrer. O deserto é um lugar onde você enfrenta perigos de salteadores. O deserto é onde você enfrenta perigos de animais selváticos, como serpentes e escorpiões. Meus queridos, o deserto é um lugar onde você enfrenta um calor intenso. O deserto é um lugar onde você enfrenta um frio intenso à noite, na madrugada. E o deserto é um lugar de solidão, diz o Salmo 78, versículo 40. Os vossos pais os provocaram no deserto, na solidão provocaram. Ou seja, o deserto é um lugar de solidão. Porque quando nós estamos passando por dificuldades e lutas, o que caracteriza essa situação como lutas e dificuldades? O fato de que você não tem muita saída. Você não tem quem possa te socorrer. Por isso que você fica encurralado. Isso é o deserto. E você se sente sozinho, porque ninguém pode te ajudar. Por mais que você esteja cercado por pessoas, mas a sua sensação é de solidão. Por isso um deserto. E quanto tempo dura esse deserto, pastor? Será que dura uma semana? Será que o meu deserto vai durar 10 anos, 5 anos? Quanto tempo dura esse deserto? Bom, para algumas pessoas 40 anos. Para o povo de Israel foi 40 anos de deserto. Para algumas pessoas um dia, para Elias foi um dia de deserto. Para Davi muitos dias. Para Jesus foi 40 dias de deserto. Para a mulher de Apocalipse foi 42 meses, porque 1.260 dias dividido por 30 significa 42 meses de deserto. Aquela mulher de Apocalipse, que simboliza a igreja. Mas veja que esses números não são literais. 40 na Bíblia simboliza um número completo, algo acabado, finalizado. Isso é 40. Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado e completou a sua obra ali de nos substituir na tentação. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte e completou o período de recepção da revelação de Deus, da Torá. Então, 40 anos, 40 dias, 42 meses. O que significa esse 40? Significa um período fechado e completo, onde ocorreu aquilo que é necessário, onde Deus realizou aquilo que é necessário realizar em sua vida. Ou seja, o seu deserto vai durar o tempo necessário para Deus cumprir determinado propósito em sua vida. E nesse sentido, nós não sabemos quantizar ou determinar ou quantificar o período desse deserto. Se é 40 dias, literalmente, não sei quanto tempo Deus vai te deixar nesse deserto. Não sei. Mas vai te deixar o período necessário para cumprir o propósito dele, que ele tem na sua vida, especificamente para tratar aquilo que ele tem para tratar em sua vida. Queridos, tendo dado essas considerações iniciais, vejamos então por que Deus nos leva para o deserto. Quais são as razões que Deus nos leva para o deserto? Por que Deus levou o povo de Israel para o deserto? Em primeiro lugar, Deus nos leva para o deserto, para a angústia, para as tribulações, para nos humilhar. O texto é muito claro, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Deus muitas vezes nos coloca em situações de limitações, de incapacidade, de impotência, com o objetivo de nos humilhar. Mas por que é necessário nos humilhar? Deus nos humilhar? Se o texto e a Bíblia em outros lugares deixa claro que Deus muitas vezes nos humilha, é porque nós temos um coração soberbo, orgulhoso, arrogante. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Todos nós somos orgulhosos. E se você discorda de mim, aí eu vou ter mais certeza de que você é um orgulhoso. Porque se a partir dessa palavra você não admitir que você é um soberbo, orgulhoso,
então vai ficar mais evidente a sua soberba e seu orgulho. Então, lá fora não venha me dizer, pastor, eu não sou soberbo. Porque eu silenciosamente irei concluir que você é um soberbo. Meus queridos, por que existe essa soberba em nosso coração? Nós temos que entender que o orgulho ele faz parte da natureza humana, porque isso começou no Éden. A serpente disse para Eva, você será como Deus. A partir dali entrou o orgulho no coração do ser humano, e todos nós somos orgulhosos. Alguns, o orgulho se manifesta em forma de soberba, é aquele que, além de ser orgulhoso, faz questão de se aparecer, de ser o centro. Em outros, o orgulho se manifesta em forma de arrogância e prepotência. Além de querer ser o centro, passa por cima dos outros. Olha para os outros de cima para baixo. Nariz empinado, como popularmente conhecido. O orgulho, a soberba, é um mal incontido, é um mal incubado dentro de nós. É um mal incubado dentro de todos os nossos corações. E Deus tem que tratar esse orgulho em nossas vidas. Acontece que nem sempre nós manifestamos esse orgulho. Lembre-se do povo de Israel na escravidão do Egito. Ali não havia muito espaço para o orgulho, por causa do estado de humilhação em que eles se encontravam. Mas o orgulho estava lá dentro do coração deles. Estava apenas necessitando de um hospedeiro. O orgulho é como um vírus que procura um hospedeiro. Como assim, pastor? O hospedeiro pode ser a sua inteligência. O seu currículo pode ser o hospedeiro, onde o orgulho vai se hospedar e onde você vai se apoiar. Você vai se orgulhar por aquilo que você é. Você é inteligente, você é capaz, você tem uma formação boa socialmente, academicamente. Você pode se orgulhar da sua ética, da sua moral, do seu comportamento. Você pode se orgulhar da sua vida piedosa, de oração, de leitura da palavra. Você pode se orgulhar do seu conhecimento teológico. Quem disse que o conhecimento não gera soberba? A teologia é uma bênção de Deus, o conhecimento é uma bênção de Deus e a Bíblia manda nós buscarmos conhecimento. Mas o problema não é o conhecimento, o problema é o nosso coração. E a Bíblia diz que o saber ensoberbece. Acontece, queridos, que nós temos que admitir isso diante de Deus para que o processo de tratamento seja mais rápido. Enquanto você ficar fingindo para Deus que você é humilde, o tratamento vai ser mais doloroso. Aliás, se tem uma coisa dolorosa, é o tratamento de Deus para um soberbo e um orgulhoso. Quando Deus trata um pecado de vício, é doloroso, porque toda a disciplina de Deus é dolorosa. Quando Deus trata um pecado de mágoa, é doloroso também. Mas quando Deus trata um soberbo, ele abate o soberbo. E ele dedica um versículo especialmente só para tratar do soberbo. O soberbo ele abate. Então corra para dobrar os seus joelhos e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Fala como Davi falou no Salmo 19. Livra-me da soberba. Não permita que ela me domine. Davi ele foi humilde. Porque ele admitiu que era soberbo. Ele pediu para Deus não permitir que a soberba o dominasse. Você é humilde para, pelo menos, admitir a sua soberba diante de Deus, como Davi fez? Deus, não permita que ela me domine. Então, meus queridos, tomemos cuidado com isso. Com a soberba, o orgulho. Porque é algo que o tratamento é muito doloroso. Quando Davi mandou fazer o recenseamento do seu exército, contar quantos homens tinham a seu lado, isso entristeceu o coração de Deus, porque entrou a soberba no coração de Davi. E Deus mandou escolher. Você vai escolher tantos dias de fome, ou tantos dias sendo perseguido pelo inimigo, ou tantos dias de praga, de doença. Olha a gravidade. Olha como Deus tratou isso. Não existe pecado que não seja grave diante de Deus. Não existe. Todo pecado é grave. Mas a soberba, Deus, inclusive está na lista de provérbios, entre os pecados que Deus mais abomina, a soberba. Infelizmente está no coração de todos nós. Como vai acontecer isso? É que alguns, pelo menos, admitem, como Davi. Mas os que não admitem, o tratamento vai ser duro. Porque como Deus trata um soberbo? Abatendo o soberbo, humilhando. Como se trata um orgulhoso? Humilhando o orgulhoso. Pode ser que agora, nesse momento de vida, você não esteja manifestando esse orgulho, essa soberba. Como o povo de Israel, enquanto estava na humilhação da escravidão.
Nós poderíamos olhar para Israel e dizer, que povo humilde. Era questão de tempo. Foi apenas eles mudarem de status de escravo para libertos que a soberba se manifestou. Pode ser que agora você esteja quietinho, porque você está num estado constrangedor de humilhação, de luta, de angústia. Mas e se Deus te colocar em lugares altos? Se Deus te colocar em lugares favoráveis, será que a soberba não iria se manifestar? Por isso que Deus levou o povo de Israel para o deserto, para humilhar, para tratar o orgulho e a soberba deles. Observe como, cedo ou mais tarde, esse verme, esse vírus chamado soberba e orgulho se manifesta. No capítulo 7, versículo 17, Deus está tratando o sentimento de pequenez, de inferioridade do povo de Israel. Capítulo 7, versículo 17. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Eles estavam se sentindo pequenos diante das nações. Agora, olha o capítulo 8, versículo 17, como o jogo virou. Capítulo 8, versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. A soberba entrou no coração deles em um determinado momento. Então, tomemos cuidado. Nós temos que sair daqui hoje à noite, queridos, com isso em nossas mentes, em nossos corações. Dizendo para Deus, Deus, eu sou realmente orgulhoso em minha natureza. Eu tenho uma natureza soberba que eu tenho que vigiar. Se você estiver com dificuldade de admitir isso, você é um grande soberbo. Está doendo? E a palavra de Deus dói. Você tem que admitir diante de Deus. Fazer como o pecador, publicano, bater no peito e dizer, tem misericórdia de mim, Deus. Então é por isso que Deus muitas vezes nos permite situações de lutas e dificuldades, de deserto. Até porque os desertos, as dificuldades nos deixam impotentes. Dificuldade financeira. Quem vai poder te ajudar? A não ser que você vá se afundar numa dívida maior. Dificuldade na área da saúde. Quem vai poder te ajudar? Você sempre vai depender de outras pessoas, de circunstâncias, você vai ficar dependente. É isso que torna a situação um deserto. É ficar dependente. Depender dos outros é muito humilhante. Percebe que é humilhante depender dos outros? Seja em situações financeiras, crise na saúde, crise no casamento, crise com os filhos, crise no trabalho. Você fica independente. Você fica dependente por causa da luta. Isso é Deus tratando. Deus tratou o povo de Israel assim. Observe, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, passar dificuldades materiais. Para quem acha que crente não passa fome, ou não pode passar fome, Deus falou isso para Israel. Davi diz que ele nunca viu um justo mendigar pão. Mas o povo de Israel, Deus deixou ter fome. O povo de Jerusalém, na época de Jeremias, passou tanta fome que as mães estavam comendo a carne de seus próprios filhos que estavam mortos. Estou sendo duro? Eu estou só relatando a palavra de Deus. Não é uma opinião minha que eu estou relatando. Deus permite dificuldade, sim. Deus ele pode provar o crente numa provação intensa. Por que não? Por que ele não pode te provar, se ele provou Jesus na cruz para te levar para o céu? Deus pode fazer isso. Ele provou o povo de Israel e humilhou o povo de Israel. Então, o primeiro motivo que Deus leva o crente para o deserto é para humilhar, para que nós sejamos mais humildes diante dele. O segundo motivo por que Deus nos leva para o deserto é para nos provar. Versículo 2. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar. O que significa provar? Provar no Antigo Testamento é uma palavra, um verbo, que ele foi extraído do ambiente de ourives, que é o profissional que purifica o metal, para que o metal seja mais nobre. Nós podemos, por exemplo, ver isso em Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3, onde Deus diz que eis que eu enviarei o anjo da aliança, que é Jesus Cristo. O anjo da aliança. Ele será como fogo que purifica a prata,
como potassa do lavandeiro, a potassa para lavar roupa suja. E ele diz, como o ourives purifica o ouro e a prata, eu purificarei e limparei os filhos de Levi. Ah, pastor, mas aí Deus está falando que vai purificar os filhos de Levi, a linhagem sacerdotal, não nós. Quem é o sacerdócio hoje? Quem são os sacerdotes hoje? 1 Pedro diz que nós somos os sacerdotes hoje. Então Deus nos leva para o deserto para nos provar, ou seja, para limpar, para pegar esse metal e transformar num metal mais nobre, mais resistente, mais puro, mais valioso. Foi por isso que Deus levou o povo de Israel para o deserto, para provar o caráter deles. Deus te manda para o deserto para te provar, para te purificar, para que você seja mais nobre, para que o teu caráter resplandeça mais o caráter de Deus. Essa é a prioridade de Deus nas nossas vidas. Veja que a prioridade nossa é o nosso bem-estar. Nós queremos mudar o caráter. Todo crente quer buscar a santidade, mas não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é se ver livre da luta logo, porque nós queremos o bem-estar. A prioridade de Deus não é o nosso bem-estar. Ele deseja o nosso bem-estar, mas isso não é prioridade para Deus. A prioridade para Deus é provar o seu caráter, para que, assim como a moeda refletia a imagem daquele governante, que o seu caráter reflita, de uma maneira mais límpida ainda, o caráter de Deus. O problema é que a prova se dá no fogo. E deserto é isso. É Deus nos levar para o fogo. E no fogo vai existir angústia, tristeza, lágrimas, tensão, estresse, ansiedade, sentimento de solidão. Não sei se é isso que você está passando, mas Deus disse que o lugar do crente é o deserto. Meus queridos, em primeiro lugar, por que Deus nos leva para o deserto? Para nos humilhar. Em segundo lugar, por que Deus nos leva para o deserto? Para nos provar. E em terceiro lugar, por que Deus nos leva para o deserto? Para nos revelar. Como assim nos revelar? Revelar o que está em nossos corações. Versículo 2 diz isso. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Para nos revelar o nosso coração. Não é que Deus estava em dúvida e Ele queria saber o que estava em nossos corações. Por que Deus não tem dúvida? A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus sonda os nossos corações. É para revelar para nós mesmos. Porque hoje nós achamos que somos assim e assado. Mas quando Deus nos coloca no deserto, nós nos revelamos de uma outra forma. Revelamos pecados que nós achávamos que não tínhamos. Pessoas que achavam que eram pacientes e de repente descobrem que não tem nada de tolerante de paciente. Moisés foi colocado à prova no deserto. Homem manso. Moisés na Bíblia é conhecido como um homem manso. Mas o deserto provou o caráter de Moisés de uma forma tal que ele perdeu a sua mansidão e bateu 3 vezes na pedra que Deus mandou que ele tocasse apenas uma. Porque ele perdeu a paciência, perdeu o equilíbrio emocional. A pressão do deserto, queridos, revela muito do nosso caráter. Deus te coloca numa situação de privação financeira para saber até onde vai a sua fidelidade no dízimo. Porque quando tudo está bem, é muito fácil ser dizimista. No geral, porque tem gente que até quando tudo está bem tem dificuldades. Mas no geral, quando tudo está bem, é muito fácil ser dizimista. Mas e quando Deus começa a apertar? O mês seguinte está apertado, o outro mês está mais apertado ainda, sobrou tanto, está sobrando muito menos, e de repente as contas estão batendo. E no mês seguinte está no negativo. Qual vai ser a primeira coisa que você vai cortar? O deserto é para revelar se você é fiel a Deus nos dízimos. O deserto é para revelar se você é dependente dele, confia nele. O deserto revela muito do nosso caráter. No momento de angústia e de tristeza, você vai buscar refúgio em Deus ou em vícios? O deserto revela o nosso caráter, revela o que está em nosso coração.
Isso é didático. Isso é purificador da parte de Deus. Meus queridos, nós vimos até aqui os motivos por que Deus nos leva para o deserto. Em primeiro lugar, para nos humilhar. Em segundo lugar, para nos provar. Em terceiro lugar, para nos revelar. Em quarto e último lugar, para nos disciplinar. Versículo 5. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Nós devemos deixar claro, antes de tudo, que nem todo deserto é disciplina de Deus. Lembra de Jó? Deus não estava disciplinando Jó por algum pecado. Ele estava provando Jó, testando Jó, para provar para Satanás que ele era justo e fiel. Justo não no sentido completo e perfeito, mas justo no sentido de ser fiel a Deus. Entenda, nem todo deserto é uma disciplina, mas alguns desertos da nossa vida é disciplina de Deus. Veja que algumas pessoas têm dificuldade de enxergar o Deus do Novo Testamento como um Deus de correção. Algumas pessoas tendem a achar que apenas o Deus do Antigo Testamento é um Deus de correção, de juízo. Porque Jesus pregou o amor. O Deus do Antigo Testamento foi o Deus que matou muitos israelitas, mandou que executassem todos, inclusive crianças, dos povos inimigos. Jesus, ele pregou o amor, o perdão. Deixa eu te dizer uma coisa. O Deus do Antigo Testamento é Jesus. O Deus que deu estas ordens para Moisés é Jesus. E Jesus diz, e quem vai lançar os ímpios no inferno é Jesus. Apartai-vos de mim, malditos. Então, o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus de amor, como o do Antigo Testamento. Não são deuses diferentes. Mas é um Deus justo e que purifica o seu povo de uma forma corretiva. Veja que o Espírito Santo foi o Espírito que executou ou matou Ananias e Safira. Jesus diz para uma tal de Jezabel, em uma das cartas de Apocalipse, dizendo que se ela não se arrependesse, o próprio Cristo iria deitá-la de cama com enfermidade, ou até mesmo matá-la. Paulo diz que, por causa do desrespeito de alguns crentes com o momento da ceia do Senhor, alguns crentes estavam doentes. Deus estava disciplinando com doença alguns crentes. E outros já não estavam mais vivos por causa da correção de Deus. Então, a minha palavra nesse sentido é: não brinque com Deus. Nós devemos constantemente enfatizar a graça e o amor de Deus. Mas sem esquecer que o nosso Deus é um Deus justo. E um Deus que purifica o seu povo. Um Deus que corrige o seu povo. Que transforma o caráter do seu povo. Então, não brinque com Deus. Porque Ele pode te levar para um deserto, a fim de te disciplinar. Nem todo deserto é disciplina. Pastor, como eu vou saber se o que eu estou passando é disciplina de Deus ou não? Bom, meus queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Então, ore a Deus. Deus, deixa claro para mim, de alguma forma, se isso é devido a algum erro meu que eu preciso mudar. O Senhor está me corrigindo por algum pecado meu? Ou não, é apenas provando a minha fé? E o Espírito Santo te guiará em toda a verdade, porque Ele é o mais interessado nisso. Meus queridos, concluímos aqui as razões por que Deus nos leva para o deserto. Para nos humilhar, para nos provar, para nos revelar e para nos disciplinar. Então, saia daqui nesta noite com este pensamento. Se você está passando por algum deserto, você já sabe os motivos. Pastor, vai durar quanto tempo? Até o tempo necessário de Deus tratar aquilo que Ele está tratando em sua vida, em seu coração. Quando determinada área da sua vida estiver tratada, Ele te dará folga. E Deus dá folga de deserto? Dá. O salmista clama em muitos salmos dizendo: Senhor, dá-me folga dos meus inimigos. Deus dá folga. Mas não pense que essa folga dura muito. Porque o normal na vida do crente, o lugar da vida do crente, é no deserto. Apocalipse capítulo 12. A mulher foi levada para o deserto, aonde é o seu lugar. Talvez você esteja assustado ou desanimado, ou achou essa mensagem pessimista.
Se você pensou isso, é porque os seus ouvidos estão acostumados com mensagens televisivas triunfalistas, que só falam de sucesso na vida do crente. E quando você ouve uma mensagem realista, isso te desanima, como se fosse novidade o que eu estivesse pregando aqui. Você nunca viu Jesus falar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele disse, dia após dia. Ele pode até nos dar folga, algumas vezes, mas o normal é o deserto. Pastor, não tem consolo? Tem consolo. O primeiro consolo é que, apesar de que a sensação que nós temos no deserto é de solidão, nós não estamos sós. Observe o versículo 2. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Você está passando por lutas, por deserto, mas você não está só. Deus está contigo, te guiando neste deserto. Não confie em suas sensações. Pode ser que a sua sensação é de solidão, porque as lutas elas provocam fraqueza em nossa alma e nosso corpo. Então, tem aquela sensação de solidão, mas é apenas uma sensação. O justo não vive pelas sensações, o justo vive pela fé. Então tenha certeza de que Jesus está cumprindo a promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Se você está passando por algum deserto, tenha certeza de que Deus está contigo nesse barco. Está contigo nesse deserto. Está te guiando nesse deserto. Ele conduziu o povo para o deserto, mas ele foi junto. Guiando pela frente e por trás. De dia com aquela fumaça, e de noite com a coluna de fogo. Guiando o povo pelo deserto. O outro fator consolador é a presença de Deus sustentadora ou mantenedora, providencial. Versículo de número 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E esse i coloca como se fosse um mais, ou e te sustentou com maná que tu não conhecias. Deus ele nos manda para o deserto, mas ele nos sustenta no deserto. Nos dá forças no deserto. Nos alimenta no deserto. Isso condiz com Apocalipse 12, que a Bíblia diz que Deus levou a mulher para o deserto e Deus a sustentou por 1260 dias. Deus é o que leva, mas é o que sustenta. Veja, se não fosse essa sustentação de Deus na sua vida, você não suportaria o deserto. Porque a luta ela é acima das suas forças, porque Deus pode mandar luta acima das nossas forças. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Mas se é acima das nossas forças, por que nós ainda estamos de pé? Porque Deus nos sustenta. Porque não vem da nossa força. Não é porque você é forte. Porque Deus te sustenta. Você está de pé nesse deserto porque Deus te sustenta. Ele te guia e Ele te sustenta. Meus queridos, o último fator de consolo para nós é que esse deserto ele tem um prazo de validade. Ele vai acabar. Ele pode acabar daqui a um ano. O seu deserto pode acabar semana que vem. Pode ser que amanhã o seu deserto acabe. Se Deus vir que já findou o processo de tratamento do seu caráter em determinada área. Pode ser que amanhã o seu deserto acabe. Daqui uma semana, daqui um ano. Mas, pastor, pode ser que nosso deserto só acabe quando Jesus voltar? Pode. Na verdade, é assim. O que muda é o tipo de deserto. Talvez o deserto que você esteja passando é de natureza financeira. Deus vai solucionar ele um dia, mas vai vir um outro deserto. Pode ser na área da saúde ou espiritual. Mas os nossos desertos só findarão quando Jesus voltar. Por quê? Porque quando Cristo voltar, que nós vamos possuir a terra prometida, meus irmãos. Veja o versículo de número 6 em diante. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e os temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, a terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos,
que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavará o cobre. Ou seja, cumprir-se-á o versículo de Apocalipse, capítulo 21, que diz: não haverá mais dor, nem tristeza, nem pranto e nem morte. Quando vir essa nova terra. Bom, mas qual é a condição para Deus nos dar essa terra? Aparentemente é uma condição assustadora, versículo 1. Versículo 1 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento. Então, parece que nós só iremos herdar essa terra prometida, a nova Canaã, a nova Jerusalém, só se nós obedecermos todos os mandamentos. Então, quem herdará? Quem tiver um substituto. Se você tem um substituto que obedece todos esses mandamentos em seu lugar, você vai herdar essa terra de graça. E o nosso substituto é Cristo, porque ele obedeceu todos os mandamentos e obediência até a morte e morte de cruz. Então, nós ainda estamos peregrinando no deserto, mas na expectativa de alcançar a terra prometida. Então, meus queridos, aonde isso se torna consolo para nós? Significa que o nosso deserto se torna leve e momentâneo, se compararmos ao peso da glória que será revelada em nós. Esse é o consolo. Então pode ser que você esteja chorando, sofrendo, mas olhe para a Nova Jerusalém, porque o seu sofrimento, ele tem um tempo determinado. Ele tem um prazo de validade. Porque Deus vai te dar a terra prometida gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Então, o seu sofrimento findando agora ou não, mas ele tem um prazo de validade. O importante, meus queridos, é entender que mesmo em meio ao deserto, você tem a presença de Deus te guiando e te sustentando. E entender que todo o deserto em nossas vidas é para o nosso bem. O versículo de Romanos 8:28 resume o deserto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos colocar o deserto nesse versículo. Todo deserto coopera para o bem. O bem ali é caráter, para o caráter daqueles que amam a Deus. Então, saia daqui hoje com isso em sua mente. Saiba por que Deus te manda para o deserto. Ele te manda para o deserto para te humilhar, para que você seja mais humilde perante Ele em seu caráter. Ele te manda para o deserto para te humilhar, para te provar, para te revelar, ou revelar o seu caráter, e para te disciplinar. Em tudo isso é porque Deus quer o nosso bem. É porque a prioridade de Deus não é o nosso bem-estar, mas é o nosso caráter. E Ele vai cumprir isso porque Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar dela nos momentos difíceis, Pai. Para que possamos não vir a nos abalar diante das dificuldades, mas mantermos firmes os nossos pés rumo, meu Deus, à terra prometida com nossos olhos fitos em Ti. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém.